Oh, glória, 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 glória a Deus, pastor Zé. Lá em Isaías 40, 22, está escrito que ele está sentado sobre o globo da terra, observando todos os moradores da terra. Ei, não se engane. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, está escrito que ele virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que conhecem e não obedecem. Abra a espada de fogo no livro de Mateus, capítulo 27. Glorificado seja Deus. Todos que reconhecerem o sacrifício na cruz será salvo. E os que não reconhecerem será condenado. Mas reconhece como, pastor José? Renunciando ao pecado. Não é da boca para fora, mas tem que ter atitude. Glorificado seja Deus, amém? Mateus 27, a partir do versículo 11. Glorificado seja Deus. Lá em Epístola de João, capítulo 4, diz que nos últimos dias haveria muitos espíritos enganadores. Diz assim: amados, não creia em todos os espíritos, mas provai se só é espírito de Deus. Porque nos últimos dias entrariam muitos enganadores no meio de vós. É o que está acontecendo, pastor José. Está acontecendo, pastor Luiz. Glorificado seja Deus, amém? Mateus 27, a partir do versículo 11. Glorificado seja o nosso Salvador. Todos acharam? Está escrito: e foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. Porque o que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. Versículo 12. Sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, aquele povo se dizia um servo de Deus, e eles estavam acusando o mestre. Glorificado seja Deus. Pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Ele estava sendo acusado pelos anciãos, que se diziam seguidores de Deus, e estavam acusando ele. Era para guardar a palavra, guardar o mestre. Glorificado seja Deus. Disse-lhe então Pilatos: não ouve quanto testificam contra ti? Ou seja, você não está ouvindo o que eles estão te acusando? Glorificado seja o nosso Salvador. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo, ou seja, o povo escolhia quem era que eles queriam que aquele imperador, aquele presidente soltasse, aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. E estão trocando a verdade hoje por iniquidade, por falsos profetas. A história está se repetindo. O povo preferiu Barrabás, mas não preferiu a verdade. O povo recusou a verdade e pediram Barrabás. Glorificado seja o nosso Deus. Versículo 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual desses queres que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Oh meu Deus! Porque sabia que por inveja haviam entregado. Glória a Deus. Glorificado seja Deus. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo. A mulher dele reconheceu, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, persuadiam, ou seja, eles faziam com que o povo falasse, pedisse, né? A multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Hipócritas. E respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois queres que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Papai fez tanta maravilha naquele povo, curou tantas pessoas, pastor José, curou cego, aleijado. Papai ressuscitou mortos e eles pediram que soltasse Barrabás. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada
aproveitava. Antes o tumulto crescia. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considera isto. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Pediu maldição para eles. Por isso que a maldição estava indo junto. Pode se assentar, povo de Deus. Pode se assentar. Todos assentam em nome de Jesus Cristo. Vamos nos regozijar na palavra, porque é a palavra, pastor José, que nos renova. É a palavra que aumenta cada vez mais a nossa fé, a nossa força. É a palavra que vai nos levar para o céu. Eu imagino, meus amados irmãos, essa situação que o nosso mestre passou, por amor a nós, é claro, lógico, todos sabemos disso. Mas para você ver, para a igreja ver como que o homem é capaz de chegar. Tanta hipocrisia. Glorificado seja o nosso bom Jesus. Aleluia. E foi Jesus apresentado ao presidente. O presidente interrogou dizendo: és tu o rei do judeu? Já vai abrindo o pastor Fernando, em João 18, 36 e 37. És tu o rei do judeu? Disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos, nada lhe respondeu. Abra em João 18, 36 e 37. Glorificado seja o nosso Deus. Oh, maravilha! Oh, glorificado. Leia. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E disse-lhe, pois, Pilato: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, seus falsos profetas. Veja que o nosso Deus, o nosso Jesus, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Glorificado seja Deus. E nós podemos ver hoje o mundo está se perdendo, pastor José, porque eles estão buscando a glória deste mundo. Eles estão negando a verdade, buscando as coisas materiais, enganando, estão aqui traindo o nosso mestre de novo. Glorificado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada lhe respondeu. Disse-lhe então Pilato: tu não ouve quanto testifico contra ti este povo? E nenhuma palavra lhe respondeu. Abre 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 até o 9. Fique ligado, igreja, aqui é a palavra santa, aqui não tem heresia, não tem conversa piada, aqui é a palavra santa verdadeira, porque ele disse lá em Timóteo: pregue minha palavra, exorte e repreende, mas pregue, porque nos últimos dias haveria escarnecedores, homens que enganariam o povo de Deus. Glorificado seja o nosso Deus. Leiam. Todavia falamos da sabedoria entre os perfeitos, e não porém a sabedoria deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificarei o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Preparou para os que amam, então nós temos que buscar as coisas celestiais. O que é as coisas celestiais? Um mancebo de qualidade, lá em Mateus 19,16. Você falou: Senhor, o que faria para entrar na vida? Ele disse: tu sabes os mandamentos? Quais? Não matarás, não cometerás adultérios, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo. Esta é as condições que Deus disse. E os nossos profetas não pregam essas coisas para o povo, pastor. Aleluia. Eles querem a glória desse mundo, luxo, riqueza, dinheiro, mansões, vão perecer. Não é para você, bilionário, que não é meu. É pecado isso aí. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, daria ordem aos meus criados e vos não passaria a mão de mim.
Verdade. Mas eles estão confusos, eles estão perdidos, porque são vaidosos, mentirosos, pecadores que não querem se arrepender. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 17, quem vai ler a palavra de Papai do céu? Oh Papai, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá entendimento, Papai do céu. Oh Papai amado, oh Deus Todo-Poderoso, abençoa esse povo, Papai, faz milagre nesse povo, Papai. Oh Papai do céu, faz maravilha, Senhor, para esse povo crer, esse povo rebelde, para poder crer tua palavra. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim anda. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse agora, e também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo porque não querem renunciar, não querem deixar o mundão, só pensam em coisas terrenas, coisas materiais, mas as coisas espirituais eles estão deixando, eles não querem, pastor José. Então como que fica lá em Mateus fala de uma porta, a porta estreita, aí lá é a porta que conduz à perdição e muitos ali entram por ela. Aleluia, meu Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17, quem vai ler? Glória a Deus. Sede também muitos imitadores, irmãos. Filipenses 3,17. 3,17 aí. 17. Sede também, meus irmãos, imitadores, dele cuidado, segundo o exemplo que tem em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos diz, agora também digo, chorando que vão ser os inimigos da cruz de Cristo. A igreja está entendendo? São inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 15, 18 está escrito que o que sai do coração é o que contamina o homem. Porque o que entra na boca é lançado fora, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Por quê? Porque os seus profetas não pregam. Porque são inimigos da cruz. Não querem renúncia. Glorificado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Ele era bem conhecido. Chamado Barrabás. Glorificado seja Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos, qual desses queres que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja haviam entregado ele. Glorificado seja Deus. Abre em João 17, 24 até o 26. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glorificado seja Deus. João 17, 24 até o 26. Mas antes, segura aí. Oh, glorificado seja o nosso Deus. Hoje existe muito espírito do engano, enganando as pessoas, dizendo que o pecado não é pecado mais, que está liberando tudo. Ei, eu quero te dizer que aqui em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 16, está escrito, o povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e ao que estava sentado na região, a sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Leia, homem. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória e que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei
amor com que me tens amado, estejam neles e eu neles esteja. Glorificado seja Deus. Posso meu glória a Deus? Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que vai nos levar para o céu. Esse é o Deus que está preparando as coisas que os olhos não viram, que o coração não sentiu, para nós ficar eternamente com Ele. Senhor, meu Deus. Glorificado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Muitos estão aí armando cilada. Você vai nessas igrejas mundanas, com uma semana, 2 semanas, o camarada já vem na frente e fala: olha aqui, eu tinha só um carro, agora eu tenho uma frota. Isso não adianta nada com o rei de Deus, nada. Deus é dono de tudo, pastor Fernando, o nosso papai, ele é o rei da glória. Lá em Salmos 24 diz que ele é o rei da glória. É tudo do Senhor, é tudo dele, inclusive nossas vidas. Aleluia. O papai quer um coração quebrantado, arrependimento. Senhor Deus, tem misericórdia na minha alma, Senhor. Tem compaixão na minha alma, papai. Me ensina a ser um crente sincero. Me ensina a ser um crente honesto, papai. Me dê força, me renunciar ao mundo. Porque lá em João, Epístola de João, capítulo 2, está escrito, quem vai ler a palavra? 2 João, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 9, está escrito que aquele que não prevaricar na doutrina e não viver segundo Cristo não tem Deus. É João 1, 9. Segundo João, primeiro João tem 5 capítulos, segundo João tem um capítulo, terceiro João tem um capítulo, segundo João, versículo 9, das epístolas. Leia para o povo, vamos apresentar o Deus Santo, Deus verdadeiro. Deus vai fazer milagre nesse lugar. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Como é que fica esses homens, pastor Luiz, que não pregam a doutrina, não pregam arrependimento, traz uma arca, apresenta a arca lá, mas como é que fica o pecado do povo? Homens traindo suas esposas, homens muitas vezes roubando, trapaceando, muitas vezes caluniando, homens muitas vezes espanca os filhos em casa, e muitas vezes o sócio profeta está lá, aí fala: não, você vai ser abençoado, Deus quer conserto. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10, ele disse para Moisés: santifica o povo hoje e amanhã, porque ao terceiro dia eu descerei. Deus não abre mão do conserto, Deus quer conserto do povo. Glorificado seja Deus, oh papai amado, aumenta minha fé, Senhor Deus, ensina a vigiar, papai. Eu quero ter mais temor, eu quero ter mais temor, eu quero ter temor, papai do céu, eu quero ter mais, meu Deus. Deus vai nos guardar dos laços do diabo que está sobre o mundo, aí causando guerra, botando essas pessoas para se matar entre si, jovem perdendo a vida com bala, por causa de um celular, por causa de 10 reais perdendo a vida, porque Satanás se infiltrou no meio desse povo, no meio desse povo. Abre João capítulo 4, versículo em diante, aqui a palavra santa e verdadeira. O espírito do engano entrou no meio desse povo e está fazendo a lambança, a confusão, porque eles não querem palavra. Camarada faz o culto todo e mancida, não apresenta palavra, só falácia, conversa. O povo sai da igreja pior do que entrou, porque sai blasfemando. Sai endividado, porque arruma vida lá dentro. Leia a palavra, João 4, primeiro em diante. Uma igreja sem vida e sai endividado. Quando o Senhor entendeu. Epístola de João. É isso. Leia para o povo, é a palavra que nos alimenta, pastor José, é a palavra, pastor Luiz, é a palavra que nos vai dar para o céu, não é conversa bonita de homem, não é discurso, não, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22 está escrito, olha aqui, cuidado com os falsos discursos. O que é falso discurso? Não é para ímpio, não, é para crente. Fala a palavra bonita para agradar o povo, mas o povo está em pecado, o povo não quer se consertar. Deus tirou os milagres, e está aí Satanás se infiltrando, se misturando no meio do povo rebelde, que pediu a cabeça do nosso Criador. Deus Todo-Poderoso está dividindo a história. Leia. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém.
Muitos falsos profetas, pastor Luiz, têm se levantado no mundo para enganar o povo, enganar a igreja. O povo, muitas das vezes, não quer palavra e muitas vezes paga o preço. Muitas das vezes paga o preço. Satanás não tem medo de um mentiroso. Satanás não tem medo de discurso bonito. Não. Satanás tem medo da verdade. Como está entendendo a palavra? Como está entendendo? Receba. Oh, maravilha. Porque sabia que por inveja, vai abrir Isaías 53, versículo 11 e 12. Porque sabia que por inveja havia entregado o nosso mestre. Hoje não é diferente. Muitas vezes as pessoas vêm se converterem, muitas vezes deixam a inveja entrar no coração e começam a falar mal da igreja, falar mal dos irmãos. Estão loucos, estão doidos. Mas lá em 1 Coríntios, pastor José, 1 Coríntios 1,18 está escrito que é loucura mesmo. A pregação do evangelho verdadeiro é loucura para esse povo. E vamos ficar assim até o fim. E Deus vai fazer milagre nesse lugar. Glória a Deus. Deus vai fazer milagre. Deus vai abrir porta de emprego. Deus vai curar a enfermidade. Porque Ele vai mostrar que Ele é Deus. E não tem outro fora dele. Eu sou o Senhor. Eu faço todas as coisas. Eu quero a minha palavra. Pregue minha palavra. Pregue. Porque eu dou as portas. Eu estou mandando. Pregue. Leia. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porque porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele foi crucificado para nos purificar da nossa iniquidade. Ei, aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 17 está escrito: sede também meus imitadores, meus amados irmãos, segundo o exemplo que há em nós, porque muitos das quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, que são inimigos da cruz, cujo fim é a perdição. Versículo 19, cuja fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles que só pensam em coisas terrenas. Versículo 20, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo sua eficácia e poder de sujeitar também a nós todas as coisas. A igreja está entendendo? Nós seremos que nosso papai, nós seremos eternos, nós seremos por quê? Porque aqui ele está falando que nós vamos ser. Lá em João foi lido, papai, os que tu me deu, eu quero todos, por quê? Para levar para mim, para que onde eu estiver, eles estejam comigo na eternidade. Aleluia. Por isso que ele falou para aqueles hipócritas, o meu reino não é desse reino, é deste mundo, o meu reino é a eternidade. Aleluia, glória. E muitos não querem, estão recusando a palavra. Glorificado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofreu por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes, os anciãos, fez um dia a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois quer que eu solte? E eles lhe disseram: abre Mateus 15, versículo 7 ao 14. Qual desses dois querem vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe então Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: sejam crucificados. Mateus 15, versículo 7 até o 14. Vamos apresentar a palavra do Papai do céu. Vamos apresentar a palavra do nosso Criador, do nosso Deus que guarda nós das ciladas do diabo. Vamos apresentar a palavra santa e pura e verdadeira. E Deus vai nos guardar
das tentações que está vindo sobre esse povo da terra. Aleluia, leia. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinando doutrina que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Isso é o que contamina o homem. Papai está às portas, pastor José. Ele está vindo buscar a igreja dele. Existe espírito do engano que está enganando esses falsos profetas. Confusão sobre esses homens que só pensam em coisas terrenas e não apresentam o evangelho santo e verdadeiro. Por quê? Porque lá em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 11 está escrito: todos aqueles que querem mostrar uma aparência na carne é porque não querem ser perseguidos pela cruz. Glória a Deus. Como está tendo a palavra? Coisa de novo. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 1: conjuro-te, pois, diante do Deus, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra. Vá abrindo em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Louvado seja Deus, glorificado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glorificado. Que pregue a palavra antes e tempo e fora de tempo. Redágua, repreenda, exorte com toda a autoridade. Doutrina, pastor. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências, e desviarão o ouvido da verdade, voltado à fábula. Mas tu, ser sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um bom evangelista, de um bom crente, e Deus será contigo. Glorificado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 até o 10. Leia para o povo, leia. Esse Deus que foi aí crucificado na cruz, pastor Luiz, está dizendo aí em 2 Tessalonicenses que ele virá assim como labareda de fogo, para tomando vingança de todos que não querem viver o evangelho santo, puro e verdadeiro. Leia. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havido por digno do reino de Deus, pelo qual também o padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vós atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança, que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Os irmãos querem a verdade, os irmãos querem um falso profeta, os irmãos querem palavra, os irmãos querem um hipócrita aqui em cima, enganando os irmãos com conversa fiada, sendo que o nosso papai deixou escrito aí, está bem claro que ele virá tomando vingança sobre o povo que não conhece Deus, e sobre os que conhecem não obedecem. Glória a Deus, Senhor Jesus. Está escrito, João 5,39, quem vai ler? Está escrito, exame na escritura, porque vós cuidam da vida eterna, e só me identificam. Aleluia, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiam a multidão, e disse que só de Barrabás que matasse Jesus. Glorificado seja Deus. Esse povo aqui, que estava nessa multidão, eles viram o milagre. Deus ele operou um milagre naquela terra toda ali, ele andou fazendo maravilha, ele curou cego, ele curou coxo, curou aleijado, ressuscitou morto, ressuscitou Lázaro, e a Bíblia diz que quando ele fazia esses milagres, a notícia se espalhava por ele tudo. Mesmo assim o povo pediu a cabeça dele. Aleluia.
Por isso, vamos pregar o Evangelho, vamos sim, porque lá em João capítulo 6, o meu amado pastor Fernando, está escrito que quando ele pregou aquela passagem pesada, aqueles discípulos, muitas vezes com falsidade, aí seguia ele, andava ele, mas quando ele pregou aquela passagem pesada, todos deixaram ele. Ficou só aqueles escolhidos. E então ele falou para os escolhidos: vocês querem também? Vai, agora vai. Mas a verdade vai ser dita, a verdade vai ser pregada, porque lá em Mateus 24, 35 está escrito: passará os céus e a terra, mas minhas palavras não há de passar. Como está dentro da palavra? Glorificado seja Deus, o Deus Todo-Poderoso. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, ele estava tentando mudar a história, mas o povo cada vez mais gritavam, cada vez mais alto, dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. E estão crucificando ele de novo, porque estão negando a palavra. Estão negando a verdade, estão negando. Nós estamos vendo, está falando: não julgue segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Está escrito lá em João capítulo 7, 24: pelos seus frutos conhecerei. Cadê a doutrina? Cadê a doutrina? Cadê? Aleluia, louvado seja Deus. E respondendo todo o povo, lá em Lucas 17, 25 até o 29. Então Pilato, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Glorificado seja Deus. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Lucas 17, 25 até o 29. Leia, pastor Fernando. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por toda a geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas faias em casa, não desça a tomá-la, mas a mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas leia até o 29. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer quem perdê-la, digo vós que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro deixado. Duas estarão juntas moendo, numa será tomada e outra será deixada. Depois estarão no campo, dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: aonde, Senhor? E ele lhe disse: aonde estiver o corpo, aí se ajuntará umas águias. Amém, glorificado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Não, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entra lá no reino. Está bem claro, pastor Luiz, está bem claro. Temos que renunciar ao mundo, temos que renunciar assim. Aqui esse povo, eles pediram, eles falaram, respondeu todo o povo e disse-lhe que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles aqui, eles esqueceram que o nosso Deus, ele é eterno, ele é todo poderoso, porque lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4 está escrito: não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvará elas, nem a servirá elas, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Por que que a terra está amaldiçoada? Eles pediram maldição.
Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira, meus amados irmãos. Glorificado seja Deus. Então soltou ali Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Glorificado seja Deus. E logo os soldados do presidente conduziu Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Despindo, cobriram com uma capa de escarlata. Glorificado seja Deus. Aleluia. Louvado. E começaram ali a bater no nosso mestre. Isaías 53, versículo 4 até o 7. Abra, pastor Fernando. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salva, rei dos judeus, salva. Eles estavam se escarnecendo do Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra. Hoje eles estão repetindo a mesma situação, mas de maneira diferente. Eles estão negando a verdade. Ele foi crucificado, leia, para limpar, para nos purificar, mas se o homem não reconhecer, ele é culpado. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelhas mudas perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado, e quando entrara no templo da sua vinda, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi castigado. Glorificado seja Deus Todo-Poderoso. Como está dizendo a palavra? Como está dizendo? Ele foi crucificado. Ele foi sim. Ele foi pendurado naquela cruz pelos hipócritas, pelaquela cruz maldita. E por trazer os falsos profetas, põe ter uma cruz lá para chamar a atenção do povo. Eles fazem tudo para enganar o povo, menos a palavra. Não querem palavra, não querem. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 21 está escrito: porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigai as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando juravam, não juravam, e quando padeciam, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Porque ereis como ovelha desgarrada, mas agora tende voltado ao pasto, ao bispo das ovelhas das nossas almas. Aleluia. Glorificado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele foi crucificado, ele ali sofreu as consequências do pecado. Para quê? Para que o homem hoje possa reconhecer que existe um Deus Salvador lá no céu, um Deus santo, um Deus puro, um Deus verdadeiro. Só que esse mesmo Deus, ele diz lá em João capítulo 2, versículo 15, ele fala: não ameis o mundo. Porque quando tiver lá no lago de fogo, muitas das vezes aquelas pessoas jogadas lá, vai querer alegar: ah, mas eu estava lá, eu não sabia, o sacrifício foi feito para a purificação dos pecados, agora cabe às pessoas se arrependerem. Você vai nas igrejas lotadas, não tem remissão de pecado, não tem mais, pastor Luiz, acabou. É só movimento. Logo o paletó, cai todo mundo no chão, enche a garrafa de água de Israel, joga em cima do povo, e o demônio se manifesta e começa a rolar para lá e para cá, mas palavra não tem. Palavra não tem. O sacrifício
foi feito sim, mas o homem tem que reconhecer, porque se não reconhecer, ele continua sendo culpado. Que nem aqueles hipócritas, o imperador, todos aqueles que pediram maldição, estão todos no inferno. Aleluia, meu Deus, meu Deus. Glorificado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia! E logo os soldados do presidente, conduzindo a Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo, cobriram com uma capa de escarlata, glorificado seja Deus, e torcendo uma coroa de espinho. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, aquela coroa de espinho na cabeça do nosso papai ali, do nosso mestre. Ele passou por aquela situação para que o homem hoje possa reconhecer que ele é Deus, mas o reino dele não é neste mundo. O homem tem que reconhecer. Não adianta nós amontoar tesouro, prata, riqueza e depois perder a salvação. Glória a Deus, Senhor. Sede meus imitadores como filhos amados, sede meus imitadores. Papai diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3 em diante, que vai a palavra, ele fala, agora que já mãe do Cristo, busca as coisas que são de cima. Os irmãos querem a palavra mesmo, os irmãos querem um falso profeta aqui em cima. Olha aqui, vem aqui meu amado, venha, vou orar por você, você vai sair com tua vitória hoje, vem aqui, faça um voto aqui de R$500, R$1.000, e tu vai ver que Deus vai fazer a tua vida. Vem aqui, traga R$500, não tem, arrume emprestado, se vira, pega lá com o vizinho, traga aqui, e vai que fica o pecado. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Leia, pastor. Colossenses 3. 3 primeiro. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são acima, Aleluia. aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, vil, consciência, a avareza e a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A igreja está entendendo? A igreja está entendendo a palavra? Os irmãos querem a palavra mesmo? Os irmãos querem a palavra? Os irmãos têm certeza que é a palavra? Então vamos à palavra. Mateus 22, 18 em diante está escrito dessa forma. Oh, maravilha! Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, seus hipócritas? Quem falou aqui foi Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. É aquele Deus que está vindo buscar a sua igreja. Mostrai-me a moeda de tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse: de quem é essa cara, essa inscrição? Disse: eu estou em Mateus 22, a partir do versículo 18, meus amados, fiquem ligados. Disse-lhe: de César. Então ele lhe disse: dá, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando-se retiraram. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de César é coisa do mundo, é carnaval, é fofoca, é falsidade, é morte, é pilantragem, é calúnia. Isso é coisa de César. Mas o que é a coisa de Deus? É oração, é jejum, é arrependimento, é um coração quebrantado. É assim que Deus quer e é assim que vai ser. Aleluia, meu Deus. Casamento sendo acabado, casamento acabando, casamento de crente, pastor. Aleluia. Falsos profetas não ensinam doutrina para o povo, não alimentam o povo com a verdade, e muitas vezes o povo vota para o mundo, e são 7 espíritos piores que vai com ele. Aleluia. Considerão. Por isso que ele disse aqui: o meu reino não é deste mundo, não é, porque se fosse, daria ordem aos meus servos não deixariam o vosso lançar a mão de mim. Mas eu vos digo que o meu reino é este mundo. Por isso que pelo Corinto foi lido lá 2:9, que as coisas que os olhos não viu, que o coração sentiu, são que Deus por para os que ama. Os irmãos já param para pensar nisso? Glória a Deus, glória a Deus.
Lá não vai ter enfermidade, não vai ter conta para pagar, não vai ter doença, não vai ter peleja, não, porque lá só glória, 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 glória a Deus. E a luz do Cordeiro nos alumiará 24 horas. Nunca mais haverá morte, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá sofrimento. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Enquanto muitos estão negando aqui que esse homem fez aqui, negaram, a multidão negou, falou, crucifica, só de Barrabás, e hoje está acontecendo, está se repetindo a história, porque estão negando a verdade, o povo está com vergonha da palavra, está brincando, capítulo 6, versículo 11 em diante, aqui é a palavra, aqui é a palavra, aqui é a palavra, aqui é a palavra. Todos querem mostrar boa aparência, é porque não querem ser perseguidos pela cruz, porque a cruz é renúncia. Vemos aqui, pregamos o evangelho, falamos a verdade, e muitos, eles estão loucos, eles estão doidos. Estão fazendo a mesma coisa que esses hipócritas fizeram. Leia. Gálatas 3, 6, a partir do versículo 11. Vede com que grandes letras podem escrever por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vós obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncidem para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Os irmãos estão entendendo? Vamos santificar nossas vidas, ó Papai do céu, ó Papai amado, Deus Todo-Poderoso, Papai, me ensina eu viver tua palavra, Senhor, me ensina eu renunciar às obras mundanas, Papai, me guarda da prostituição, me guarda do adultério, amor da minha vida, ó soberano e eterno, Deus Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os falsos profetas nem creem mais em trindade, meu Deus do céu, estão confusos, estão perdidos, porque estão negando a cruz de Cristo. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 em diante está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glorifica! É o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquirido deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É verdade, Senhor. Loucura da pregação. Abre 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Tem um espírito aí, pastor Fernando, você vai agora para o povo. Esse espírito está levando muitas almas para as trevas, muitas almas para o poço, porque as pessoas não querem dar crédito para a palavra. Loucura da pregação falou aqui, pastor. 4 o quê? Glorificado seja Deus. 4. Isso. Nos quais Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como o vosso servo, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho Santo e Puro Verdadeiro. O que estamos fazendo esta noite pregando o Evangelho Santo e Puro, que é a loucura da pregação. Muitos chamam nós de louco. Verdade, Senhor. Aquele pastor é doido, aquele pastor é louco, então estou reconhecendo, a palavra está fazendo efeito. Bem-aventurado os que são perseguidos por amor à verdade, pois serão fartos. Bem-aventurado os que têm sede de justiça. Justiça o que é? É pregar a verdade, é falar a verdade, porque serão consolados. Eu vou para lá, eu vou. Papai está mandando eu ir. Eu tenho que ir, meus amados. Aleluia! Eita Deus maravilhoso! Mateus capítulo 5, o papai diz: olha aqui, não vamos decepcionar não, vamos ficar firme. Papai fala aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia, aleluia. Sede de justiça, não de heresia, nem de mentira. Está falando de justiça. Justiça é a verdade, é a loucura da pregação, pastor José. Os crentes salvam pela loucura da pregação. Amém. Glorificado seja Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alguém está entendendo? Prepara, igreja, prepara. Deus vai fazer um rebuliço, Deus vai fazer milagre, vai sim. Deus vai operar maravilha nesse lugar, porque Deus está contente com esses pequenininhos que estão pregando a verdade, porque poucos hoje têm coragem de vir aqui na frente e pregar o evangelho como ele é. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ninguém vai mudar o que está escrito. Ninguém vai mudar. Ninguém. Só para encerrar, pastor. 1 Coríntios capítulo 3. Dando palavra, pastor. Só para encerrar, meus amados. Vamos aqui. Papai está dando. Papai falou: pregue, meu servo. Pregue minha palavra. Pregue. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. Coisa tremenda. E o dia declarará. Exatamente. É o que a gente está querendo. Porque pelo fogo será descoberto. Continue. Eu quero palavra, eu quero. Maravilha. A obra de alguém que ele ficou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo se mostra aquilo que foi queimado. A igreja está entendendo? A palavra? Então é isso aí, meus amados. Papai pôs no meu coração essa palavra maravilhosa. Vamos para encerrar, meu amado. Hebreus capítulo 10. Versículo 12 até o 16, para fechar com chave de bênção. Quem não é missionário diz, chave de bênção. Hebreus capítulo 10, versículo 12 até o 16, para encerrar. Amém? Então, vamos com essa palavra. Jesus perante Pilato. Papai foi acusado. A multidão pediu a cabeça do papai. E soltaram um salteador. Soltaram um ladrão no lugar de papai. Mas papai fez sacrifício para salvar todo aquele que reconhecer o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Porque aquele que não reconhecer será culpado. Mas reconhece como? Reconhecendo que é um pecador, reconhecendo que necessita do perdão, porque não adianta ser orgulhoso, não adianta se exaltar e continuar tolado no pecado e no erro. Amém? Hebreus 10, 12 a 16, vai encerrar com chave de bênção. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Posso ver um amém? Posso ver um aleluia? Receba, essa é a palavra
santa, pura e verdadeira. É a palavra que vai levar nós para o céu. Nós vamos botar em Jesus Cristo em São Paulo, Pão Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra maravilhosa, né? Nosso irmão presbítero Rogério prega compartilhando a palavra com a igreja, né? Porque a igreja do falso profeta são eles que podem ler a Bíblia, porque se eles mandar a igreja compartilhar, vai dar errado, porque eles não falam da Bíblia, eles falam deles mesmos. Mas aqui é diferente, aqui a igreja compartilha, porque a igreja está falando a verdade. E a verdade, ela é de Deus do público, que é confirmada na nave da igreja, que é verdade, né? Então, é a diferença muito grande, né? Tem igreja que diz assim, para que você andar com Bíblia? Aí, não quer nem que ande com a Bíblia, que é para não descobrir que eles estão mentindo, estão enganando. Porque ele lê aqui o que quer e faz uma explanação fora da palavra de Deus, do jeito que eles querem, para atrair pessoas para o pecado. Né? Qual é o pecado que tem nas igrejas hoje, igreja grande, por aí? É o pecado da lascívia. Porque os grandes pregadores de hoje falam assim, que não prega sobre uso e costume. Aí está a igreja cheia de prostitutas dentro da igreja, cheia de vaidade, cheia de nudez, e diz que é a verdade. Isso não é verdade, isso é falsidade. Por isso que está cheia. Fala para as mulheres que elas têm que vestir roupa decente, prega para elas que elas têm que estar com o veste de pudor, para ver se eles vão atrair pessoas. Ele só atrai porque engana. Só atrai porque engana as pessoas. Diz assim, que na Bíblia está escrito, claro que mais está escrito é uso de pudor na Bíblia. O que está mais escrito é aqui que as mulheres se vistem com pudor. Ele não sabe nem o que é pudor. Não sabe nada, não sabe nem o que é isso, porque eles querem atrás de enganar o povo. Aí diz, não, a irmã está bonita de brinco, a irmã está bonita de batom. Não, não foi isso. Isso é o mundo. Você diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está dentro. Se você vem para a igreja, você tem que ter mudança. E a mudança é a partir da verdade, é a palavra de Deus. Se você está dentro da igreja e está igual ao mundo, a palavra não fez efeito na sua vida ainda. Você não ouviu a verdade, você está delirando, junto com esse monte de gente que delira, né? E é isso que Deus quer. Então aqui é diferente. A palavra está sendo pregoada. E se nós chamarmos uma das irmãs aqui na frente aqui a mostrar, os irmãos vão ver que as nossas irmãs daqui vestem com pudor. Aqui não vai achar nenhuma irmã mal vestida aqui dentro da igreja e nem a mostração do dedo. Aqui as irmãs estão isentas da palavra de Deus. Esse ministério é assim. E devia ser tudo assim. Mas, graças a Deus, isso é verdade. Então, os irmãos muitas vezes dizem, por que o pastor pede, o presbítero pede para a pessoa ler a palavra? Porque ele está sendo humilde, está querendo compartilhar com a igreja e as pessoas aprendem. É desse jeito que a pessoa aprende. É porque ele quer mostrar que ele não está mentindo. Que não está mentindo, é para provar que é verdadeiro, porque ele prega aqui e confirma, o irmão confirma lá a leitura da palavra de Deus. Então, é uma confirmação que o que está sendo pregado aqui é verdade. Então, ouvindo a palavra de Deus, você que está do outro lado nos escutando, se levante, toma uma posição e venha para a verdade, ouvir a verdade. Até quando você ouve a verdade e não se converte? Até quando você ouve a palavra de mudança e não muda? Até quando Deus pede você mudar e você continua no erro, continua na enganação, na mentira? Eu, todos os domingos, eu venho lá de São Paulo, 50 km, de lá para chegar aqui na Avenida Industrial 1º, 273, mas eu venho aqui e não é fato nenhum. Porque é melhor você atravessar a Macedônia para ouvir a verdade do que estar sentado perto da sua casa ou com aquela tranquilidade, mas para ouvir mentira e morar no inferno. Então, é melhor você pagar o preço, atravessar e ir aonde tem a porta estreita, que está escrito que poucos são os que encontram. Agora falando que pouco é o que encontra, porque a porta estreita não tem em qualquer lugar não. Você vai ter que correr atrás para achar uma igreja que pega a verdade e se introduzir nela e dizer, eu quero morar no céu, para morar no céu. Então está aqui, a igreja está aqui. O endereço da igreja, Avenida Industrial 1º, 273, Itacoaçatuba, São Paulo. Você é o nosso convidado. Não fique só ouvindo, venha, se locomova e venha ouvir, traga gente para ouvir a verdade, porque nós estamos aqui, nós queremos ver você se levantar, se converter para ir morar no céu, em nome de Jesus Cristo, amém? Isso é milagre, é um milagre que Deus quer fazer. Então, que Deus abençoe os ouvintes. Vamos estar agradecendo a Deus por essa palavra e pela vida do nosso bom presbítero Rogério, né? Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos nessa noite pela sua palavra e pedimos que acompanhe as nossas vidas nessa noite e que abençoe os ouvintes da palavra do Senhor
todos que estão nos acompanhando, que o Senhor possa fazer milagres sobre eles, possa transformar a vida deles através do seu Espírito Santo, Pai Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecendo no nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com todos nós e todos digam amém. E a paz de Deus seja com a igreja em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus. Oh, Amém.